nosso companheiro Toninho, para que ele profira hoje a palestra, a aula de hoje para nós. Boa noite, gente. Bom, animados aí, feriadão? Bom, primeiramente a gente gostaria muito de agradecer por vir nascer na casa o convite, né? A gente é o primeiro a ser beneficiado nessas propostas. Nós vamos pedir para que tudo que fluir aqui possa ser da vontade da espiritualidade maior e do Pai, e não da nossa pessoa que ainda não fala, com muitas complicações. E foi solicitado o tema "Ceifarás aquele que semear", não é isso mesmo? É a solicitação. E a gente pensando no tema, a gente seguiu assim, muitos caminhos, né? O primeiro deles voltado para um dos princípios básicos da doutrina espírita. Qual que vocês acham que tem mais a ver com essa passagem? Ceifarás aquele que semear. Aliás, diga-se de passagem, o que é ceifar, na opinião de vocês? Colher. Essa coisa é só uma Hã? Colher. Colher. Colher, né? Ceifar é fazer e colher, né? Semear, acho que a maioria da turma sabe. Nós temos, inclusive, algumas passagens do próprio Evangelho que, trabalhadas pelo Cristo, nos favorecem muito, principalmente no que diz respeito às explicações que ele leva junto aos discípulos. Eu acho que desde já vale a pena a gente pensar nesse aspecto, que tudo aquilo que Jesus trazia e os estudos aí que são realizados, não só na casa espírita, mas também nas outras frentes religiosas, puderam perceber isso claramente, que como ele falava por parábolas, tudo ali é passível de interpretação, né? E tem um epístolo que nos diz que, primeiramente, sabeis isso, que nenhuma das escrituras é de particular interpretação. E isso é muito legal, porque nos oferece aqui a possibilidade interpretativa diversa. Você pode ter uma interpretação de um ponto de vista, em relação à passagem, eu posso ter outro, companheiro outro, assim por diante. E essa troca de ideias é que favorece. Então, desde já, nós vamos dar liberdade para que essa participação possa ser levada a efeito. Obrigado. Vou deixar também aqui, não. Essa passagem do semeador, e que vale a pena pensar desde já, que é importante a gente tentar ir à época do Cristo e lá tentar entender aquela mente que, diga-se de passagem, é uma mente muito avançada, muito além do nosso tempo. Quando a espiritualidade, cá com Kardec, fala a respeito desse mestre, e coloca, inclusive, respondendo um questionamento de Kardec, se existiria algum guia e modelo da humanidade, e a resposta é clara: Jesus, ele é o guia e modelo. Então, é uma mente que é avançada, está além do nosso tempo realmente, e viveu há 2 milênios atrás o que nós só não conseguimos viver lá na frente. Então, esse aspecto é o primeiro ponto que a gente tem que perceber. Quando ele conta a passagem da parábola, eis que o semeador saiu semear, e vai falando dos vários níveis de possibilidade de terrenos, e lá na frente ele explica para os discípulos que a palavra de Deus seriam todas as sementes e a terra é o coração do homem. Vale lembrar que a gente começa a perceber que os terrenos são diversos. Que tipo de terreno existia na parábola do semeador? Você se lembra? A margem da estrada, o pedregulho, a margem da estrada, beira o pedregulho. Da estrada é um tipo de terreno, né? Parte da semente caiu na beira da estrada. Parece até que o semeador é um meio desleixado, né? Ele está caminhando e deixando a semente cair. Se a semente é a palavra de Deus, a gente começa desde já a perceber que não é desleixo dele. É a tentativa ou necessidade de atingir a todos os níveis possíveis, né? Inclusive aqueles que não se encontravam no caminho, mas estavam à beira. Quem é citado como o caminho e a verdade e a vida? Jesus. Todos os seus ensinamentos ou a semeadura vai contemplar aqueles também que estão na beira do caminho. Tranquilo? As sementes vão em todos os níveis. Então nós tivemos aí a beira do caminho, qual mais? Terreno com pedregais, né? Muitas pedras. Qual outro tipo de terreno? Com espinhos. E que mais?
Terra boa, né? E aí, eu questiono com vocês assim, se ele saiu a semear, e nós que estamos indo lá atrás para aprender com a parábola, e vamos desde já imaginar que quando viermos de lá, vamos trazer para o nosso dia a dia esses ensinamentos, a fim de que nós possamos dar passos mais firmes e mais seguros aqui na atualidade. Vamos perceber que nós temos aí pelo menos 4 tipos distintos de terrenos se a gente incluir a beira do caminho. Os processos evolutivos na vida, dando um salto meio que em paralelo aí, eles nos oferecem ciclos evolutivos. Nenhum de nós recebe a semente e consegue desembolar com o fruto de imediato, né? Tem uma passagem no Evangelho que fala que a semente está longe da espiga e a espiga está longe dos grãos maduros. Olha que interessante. Da espiga, da semente à espiga demanda tempo? Tempo bom, né? E para chegar nos grãos maduros, que é o fruto real, um pouco mais de tempo ainda. Então, nós às vezes lançamos a semente, percebemos o crescimento da planta, o desenvolvimento dela, de repente você já olha a espiga, é sinal que você já vai lançar a mão do fruto? Não consegue, tem que ter um pouco mais de paciência. Olha isso, como é que a natureza desses fatos e como é que o ensinamento crístico vai nos dando linhas de raciocínio novos. No processo evolutivo, nessa questão cíclica de necessidade de tempo, a fim de que possamos pegar o ensinamento, que é conhecimento, gestar com ele e transformá-lo em frutos reais, nós vamos ter etapas a serem vencidas, processos evolutivos. E nesse processo evolutivo e nessas etapas, provavelmente o ciclo só vai se fechar em relação àquele conhecimento adquirido quando a gente chegar num nível tal. Me falem um número que vocês acham que seria um fechamento de ciclo interessante. Que número? Me dê um número. Estou perguntando para os encarnados, gente. Um número, por gentileza, que vocês acham que seria um fechamento de ciclo. Me dê exemplo da vida. Uma semana tem quantos dias? 7. 7 dias. 9. Quantos são as notas musicais? 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó entra numa nova fase, num tom diferente. Assim também é a vida. Falam em 7 cores no arco-íris, né? Se você pegar aí a infância, 7 anos, puberdade 14 anos, maioridade 21 anos, são ciclos. As marés. Hã? Até as marés. As marés. Que tem alguma coisa a ver com 7, 7. Isso, são ciclos, né? A gente nota o Evangelho é repleto desses exemplos também. Você tem lá perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. Olha que interessante como é que esse ciclo se faz. Assim também na parábola do semeador, provavelmente teremos inseridos aí um processo entre a semeadura e o processo da ceifa, provavelmente nós teremos ciclos a serem vencidos. Não está bem atento a isso. Se você pegar e falar assim, Antônio, mas, por exemplo, a bem-aventurança, são mais de 7 bem-aventuranças, mas se você analisar os tempos dos verbos ali propostos, o tempo de cada expressão, você vai notar que se fecha os ciclos também, interessante. Né? Bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. É presente, passado ou futuro? Presente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Presente, passado, futuro? Futuro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados quando fores perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Presente, passado ou futuro? Presente. Então você pega um ciclo do primeiro com o presente, vários no futuro, propostas
que você age a fim de que no futuro possa perceber as recompensas ou as benesses daquele momento, para depois entrar num novo ciclo, de estar novamente no reino. Bem-aventurados quando fores perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ciclo fechado. Na parábola do semeador, aonde estariam os ciclos? Aonde estaria o fechamento do processo evolutivo com o ensinamento da palavra de Deus e da percepção da positividade neste mesmo plantio? Aí é com vocês. O que vocês acham? Quer que leia a parábola para vocês terem uma noção? Vocês vão ter que me ajudar, hein, gente? Mateus 13, 3 em diante. Parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo depois disso, é bem interessante, você vai ter os discípulos cercando Jesus, depois que a multidão é dispensada. Senhor, ensina-nos a parábola do semeador. E aí ele traz o espírito da letra. A terra é o coração do homem, a semente é a palavra de Deus. A multidão lá ficou sabendo o que era? Não. O pessoal foi para cá e falou: o que você viu lá no monte? O moço falou lá de como é que planta. Ensinou a plantar. Né? É o que rolou. Não tem que escolher terra boa, então, mas para o discípulo não. O discípulo, que é aquele aprendiz que é interessado, que corre atrás, ele busca e vai recebendo o benefício. Né? Vocês conseguem perceber algum ciclo fechando-se nessa passagem? Isso. Ele encontra 4 terrenos distintos. Só que vocês repararam que a terra boa, ela se desdobra em possibilidades diversas. Sim. A terra boa se desdobra em quantas possibilidades? 3, né? Hein? São 3, né? Em 3. Não fecha um ciclo? Às vezes o terreno é bom, às vezes a semente está aí, mas a semente não vai dar fruto na sua totalidade. Vai dar 1 para 30. O legal é 1 para 100, não é? Mas já não tem logo depois a percepção de que o terreno bom também acabou dando 1 para 60 e o outro 1 para 100. Não é legal isso? Quem está no 1 para 100, não é aquele que está fechando o ciclo do processo, pegou aquele ensinamento divino e conseguiu lançar mão de possibilidades múltiplas. Esse é o ponto. Então todo aquele que semear vai ser convidado no momento ideal a lançar mão e ceifar, a colher. Quem colhe 100 se deu melhor do que quem colhe 30, gente, na opinião de vocês? Com certeza. Não é melhor? Não é? Porque vai ter muito mais semente ainda, né? Porque quem colhe 100 frutos tem mais semente do que quem colheu pouco. Esse é o ensinamento que vale a pena a gente guardar desde já. Vocês conseguem contar quantas sementes tem no fruto? Consegue? Dependendo do Qualquer fruto. fruto, me fala um aí. Pêssego. Consegue contar a semente do pêssego? Uma. E de uma laranja, se vocês abrirem ali com calma, vocês conseguem? Até de uma melancia vocês conseguem, não conseguem? Vai dar trabalho. Mas vai conseguir contar. Agora, vocês conseguem contar quantos frutos tem dentro de uma semente? Nisso vocês vão pensar. Então, existe numa semente frutos imagináveis. Então, pensem no que nós estamos fazendo com as nossas sementes.
todo aquele que semear vai ser convidado a ceifar. Aí eu pergunto para vocês, só existem sementes boas ou tem semente fraca, semente ruim? Hã? Tem semente que não dá coisa boa? Vamos numa outra passagem? Vamos? Para apanhar o trigo tem que. Hã? Para apanhar o trigo tem que colher o joio. A parábola do joio e do trigo. O companheiro já achou ela para nós. Essa Porque passagem, separados tem que ceifar. sem dúvida. Então olha que interessante. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. De cara a gente começa a perceber que esse reino tão anunciado e aguardado, ele é um reino de produtividade. Nunca se esqueçam disso, de movimentação de trabalho. Todas as vezes que vocês encontrarem no Evangelho, o reino dos céus é semelhante a, vocês vão ver que tem alguém fazendo alguma coisa. É semelhante à mulher que pegou o fermento e misturou em tantas partes de farinha. É semelhante a um grão de mostarda que, quando lançada, né? Então sempre você vai ter os verbos norteando a possibilidade do reino unido à movimentação. O companheiro lembrou bem ali. Existe essa passagem que faz a comparação do reino dos céus semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, aí já está no plural, veio o inimigo e semeou o que no meio do trigo? O joio. Olha que interessante. Logo em seguida, os servos daquele homem percebem que tinha uma semente diferente no campo. E fala assim, Senhor, o Senhor não semeou boa semente no teu campo? Né? Alguém semeou o trigo. E quem semeou o trigo? O joio. Né? O que é que o Senhor fala? Ele fala assim, o inimigo veio e fez essa... Se eu quer que pega, se eu quer que colhe, tira aquela semente de joio de lá, o que ele responde? Você lembra? Não. Deixai que cresçam ambos, né? No momento da ceifa, pedirei aos meus ceifeiros, né? Atai o joio para queimar e o trigo ajuntai no meu celeiro. Olha que interessante isso. Nós andamos plantando trigo ou nós andamos plantando joio? Na opinião de vocês. O que temos plantado? Plantamos os dois. Plantamos dois, né? E nós já sabemos fazer a distinção de um do outro? Eu sou o joio. É? Estou desenvolvendo. Como é que é? Eu sou o joio. Eu estou desenvolvendo. Para virar trigo. É isso. Porque o interessante é saber isso. Nem tudo na vida que nós acreditamos ser trigo, na realidade o é. Às vezes eu sou um excelente pai de família, às vezes eu dou as minhas ofertas, eu guardo o dia de sábado, eu me limpo para me alimentar, eu vou jejuar, eu vou fazer tudo que a lei manda fazer à moda dos fariseus, dos escribas da época. Se Jesus passar por você, o que está arriscado aí falar com você? Sepulcros caiados, né? Raça de vírus. Senhor. Nem todos que chamam Senhor, Senhor, então não céus. Raça de vírus. Tudo que eu faço dentro do que a lei solicita estão dentro dos padrões sociais ideais. É um padrão social ideal? É. Mas eu faço aquilo com que objetivo? Para vangloriar a quem? O que vocês acham? A mim. E nessa hora, eu passei a ser o centro desse meu universo. Egocentrismo é o egoísta, é aquele que quer ser a evidência do processo. Ele anda na linha, ele não escorrega. A preocupação dele é se eu errar, o que vão falar, porque ele é o alvo. Andar de forma correta é bom ou é ruim, gente? O que vocês acham? É ótimo. É ótimo. É ótimo. Nós não estamos falando que é ruim, não. Mas o sentimento que te estimula
a atuar com esses valores é que tem que ser percebido. Porque nós já estamos numa linha agora, ouvindo Cristo, que não é mais uma dinâmica só de ações externas. Nós já estamos trabalhando com propostas que te convidam a perceber o que você traz no campo da sua intimidade. O Evangelho te oferece possibilidades de percepção nesse tom, nessa linha. Se oferecer, me dê um exemplo, por gentileza. Onde no Evangelho Jesus te convida a rever uma ação que é externa para rever uma ação que é interna? Onde, gente? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és? Essa é uma possibilidade, né? Mas é uma possibilidade da aferição nossa na percepção do meio em que estamos. É uma escolha pessoal. Né? Apesar de várias vezes você perceber Jesus entrando em Jericó, que era considerado cidade complexa, difícil, arriscada, mas ele ia em atividade, em trabalho. Nós adentramos Jericó e ficamos presos ali. Né? Então, provavelmente, quando formos percebidos na Jericó da vida, é fácil identificar que estamos ali por necessidade pessoal e vão dizer quem nós somos. Quando você percebe o Cristo em Jericó, você fala ali com um trabalhador atuando em nome do Pai em benefício do próximo. É diferente. Então, por isso que diga-me com quem tu anda, me direis quem tu és. O dia que você se perceber em Jericó atuando no bem, preocupado com aqueles que lá estão, aí provavelmente a dinâmica ela se inverte. É diferente. Né? Mas existem algumas passagens do Evangelho que te convidam a perceber a lei, que te convidava a agir de uma forma, e que Jesus pega esse ensinamento como Cristo de Deus e redireciona, te convidando a olhar para a sua intimidade no mais quatro externo. Comentou você? Hã? Ah, sim. Porque nessa hora, Jesus ele recebe a crítica de que os teus discípulos estão se alimentando sem se higienizar, sem lavar as mãos. E ele responde que não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, mas o que sai. Bem lembrado, embora nas bem-aventuranças fala que bem-aventurado é o limpo de coração, porque estes verão a Deus. Então ele já nos lança um processo de higienização, não mais externo, mas um processo íntimo. Outra passagem. Sede perfeitos, homem de bem, por exemplo. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Finalzinho do capítulo 5 de Mateus, né? E que dá todos os preceitos lá do que seria essa busca da perfeição. É um imperativo interessante. Lá você vai ter algumas citações que, se der tempo, a gente trabalha aqui. E que também te convidam a um processo de interiorizar-se, de analisar o que nós fazemos externamente. E que seria ideal que nós fizéssemos internamente. Né? A vida social pede para que você cumprimente quem te cumprimenta. Não é assim que funciona? Não é? Os publicanos fazem isso. Né? Saudar quem te saúda é obrigação. Ele pede, inclusive, para que você ame quem te ama. Os publicanos também fazem isso. Mas você tem que começar a amar quem não te ama. Você tem que começar a cumprimentar quem não te cumprimenta. Então, quando falo, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, finalizando o processo que tem a ver com onde eu quero chegar. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Começa aí e finaliza com sede perfeitos. Então, é um processo de eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Para que a gente possa perceber de forma mais clara, tem outros dois aspectos de lei que são bem trabalhados com ele, que levam a sua mente não mais para a ação externa, mas para a ação interna. Olha um deles. Ouviste o que foi dito: não matarás, que qualquer que matar será réu de juízo. Matar é uma sementeira, positiva ou negativa? Negativa. E que gera processos de colheita complicados? Complicadíssimos. É o que nós vamos chamar
na doutrina espírita de lei de causa e efeito. Olha que interessante, ninguém é obrigado a plantar, mas a partir do momento que plantou, vai ser convidado a colher. A colheita é compulsória. Então lá diz, ouviste o que foi dito, não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo. O que Jesus fala? Se Jesus falou, eu, porém, vos digo, e se nós estamos tentando seguir a mente crística, que representa um passo evolutivo planetário, é importante eu saber o que esse mestre trouxe. Amar quem te faz mal. Hã? Amar quem te fez o mal. Não, esse está mais na frente um pouquinho, lá na parte do ser de perfeito. Ouviste o que foi dito, não matarás, se qualquer que matar será réu de juízo. O que é ser réu de juízo, gente? Você vai ser levado a um juiz. O juiz vai chamar o oficial, se você for condenado, vai mandar se inserir na prisão, você vai ser preso. E não sairás dali enquanto não pagar os últimos centavos. A doutrina espírita nos convida dizendo que o juiz ou a lei de Deus está gravada na nossa consciência. É aqui que está gravada a lei de Deus e que basicamente vai ser resumido no processo de não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito a nós. Então, quando eu mato, eu sou réu de juízo. Na época de Jesus, a lei mosaica trazia isso. Moisés, com todos os 10 mandamentos e com a lei civil da época, tinha isso tudo instituído ali, que ainda hoje vai nortear as leis dos homens em várias culturas, em vários países. Eu, porém, vos digo, Jesus trouxe algo a respeito desse tema e que a grande maioria de nós passa por ali e não percebe a profundidade de um ser crístico que já tinha um conhecimento muito avançado antes que Abraão, o pai da fé, há 4 milênios atrás, veio trazer os primeiros rudimentos de fé para a humanidade. Ele já dizia, olha, antes que pai Abraão existisse, eu sou. Lembra dele falando isso? Ele já era o espírito puro antes que pai Abraão existisse. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter entre nós um espírito dessa envergadura, quando ele abre a boca para falar, nós temos que parar tudo e prestar atenção e tentar tirar o espírito da letra do que ele está falando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma proposta. Mas nessa lá, que eu estou tentando insistir aqui, ouviste o que foi dito. Não matarás, se qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo, sem polemizar contra seu irmão, será réu de juízo. O que é sem polemizar contra seu irmão? Ter raiva. Ter raiva? Vocês andam tendo raiva, gente? Anda? Com Jesus, eu, porém, vos digo, quando já estamos ouvindo o Mestre, se a gente se pegar com a cólera e com a raiva, já estamos sendo levados na nossa consciência para que possamos aferir os nossos valores, que eles podem estar equivocados. E qualquer que lhe disser raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. São propostas, inclusive, gradativas, de percepção não mais de atos externos, que a lei condenava, mas agora com Jesus, eu tenho que observar o que passa na minha intimidade. Não mais as ações, mas também os meus sentimentos. Antes eu podia ter raiva à vontade, desde que eu não botasse a mão em ninguém, não tinha problema. Tranquilo? Com Jesus, ele está falando assim, vocês são espíritos. Vocês não são só esse corpinho aí, não. Não adianta nada você passar sorrindo pela pessoa e desejando mal. Porque agora, nas linhas espirituais que eu vim atuar e vim falar, vocês têm que começar a vigiar o que vocês sentem. Os desejos, os estímulos em níveis mentais e não mais as ações. Então vamos voltar lá na semeadura, na sementeira oferecida. Eu vou para a casa espírita e faço a minha ação no bem.
eu tenho as atividades todas que a gente citou aqui como excelentes homens sociais. Mas o desejo disso, que fim tem? Perceberam? O que eu sinto? Provavelmente Jesus, se passar e sentir o campo da intimidade, talvez te chame de hipócrita. Estou errado, gente. Nós estamos falando de processos agora íntimos com o Mestre. O corpo físico está ficando secundário. Essa questão da matéria é relativamente secundária agora. Nós estamos entrando numa linha não mais dos espíritos muito imperfeitos que está lá na terceira ordem. Terceira ou primeira já? É terceira, né? Espíritos imperfeitos. Características: predominância da matéria, propensão para o mal. Olha que interessante, né? Se ele tiver que escolher entre fazer o mal ou o bem, ele faz o mal. Se ele tiver que falar, não, vamos ter paciência com o fulano, que deve estar com algum problema, ele fala, aquilo não vale nada. Então nós temos que pegar a propensão para esse lado. Se tiver em jogo alguma coisa que é poupável ou sensória, ele opta pela questão material, porque isso fala muito alto no campo da intimidade. Na segunda classe, nós vamos ter espíritos considerados pela nomenclatura como bons espíritos. Já impera a vontade de fazer o bem. Vocês têm vontade de fazer o bem ou vontade de fazer o mal, gente? Olha que interessante. É como se o mundo aqui, nesse ambiente, fosse um mundo que favorecesse as possibilidades regenerativas do ser. Propensão a fazer o bem. As questões espirituais começam a ditar mais do que as questões materiais. Então você já tem que analisar os seus sentimentos para saber se no dia a dia o que está falando mais alto? A busca pelo que é espiritual ou a busca pelo que é material? Isso já dá para você ter uma certa noção. E na hora de você agir, fique atento, porque lá diz que nessa classe tem uma característica interessante, que ele ainda corre grande risco de se equivocar nas suas ações, pela falta de capacitação de conhecimento. E a primeira classe, que é dos espíritos puros, já não sofrem mais influência da matéria. Eles não têm nenhum tipo de influência da questão material. Você colocar um pote de sorvete aqui, vai passar pelo pote de sorvete assim. A gente para e come até. Ele não. Ele tem tranquilidade em relação a todos esses aspectos. Questões materiais não ditam, extrema devoção ao amor, ao respeito, à tolerância e assim por diante. O espírito puro não recebe mais influência das questões materiais. Gente, está muito complicado? Não? Hã? Vamos lá, irmão. Diga com Deus grande e com direito em grande. Isso. Isso me dá um grande na família, eu sou uma pessoa, enfim, se a pessoa é de má índole, aquele negócio todo, eu vou ter julgado porque eu estou julgando. Aí eu estarei julgando a pessoa. O que acontece, irmão, é que, volto a dizer, o que você traz na intimidade, na busca daquela caminhada, né? Quando você pega e estuda o Evangelho de forma um pouco mais minuciosa, você começa a perceber o valor que tudo no Evangelho tem. Não só os verbos, mas os personagens também, como principalmente as localidades. Jerusalém, cidade santa, né? Jericó, cidade portuária. Comércio, prostituição. Volto a dizer, quando aquele homem que está inserido na parábola do samaritano, do bom samaritano, Jesus fala que ele descia vibratoriamente para nós, mas fisicamente na parábola, de Jerusalém para Jericó. É onde ele foi, caiu na mão dos salteadores, que o espancando, tiraram todas as coisas dele, e o espancando deixaram meio morto. A representatividade da importância de Jericó, que é a cidade santa, com templos, não tem como se esconder. E os riscos existentes em Jerusalém está claro e patente nesta passagem. O risco que nós corremos quando envolvidos na cidade de Jericó, ou com os personagens
complicados ali, é muito grande. Né? Então é mais ou menos assim, não deiteis pérolas aos porcos. Né? Você vai se misturar ali, está arriscado você sair lameado. Mas, quando Jesus, que representa guia e modelo para a humanidade, é visto em Jericó, é claro para nós que para aquele mestre, Jericó representa campo de atuação no bem. Você pode ir lá na campanha do Pãozinho, que é realizada no grupo que eu participo lá, às terças-feiras no centro da cidade, que você vai ver as crianças que participam, como os jovens, num ambiente que é considerado socialmente pernicioso, complicado, e estão entregando o Toddy e o pão para todos os moradores de rua, inclusive para as prostitutas, para os travestis. São todos recebidos com todo carinho, com todo respeito. E é um ambiente que, dependendo da hora e do nível da conversação, da movimentação, eu vou olhar e falar assim, nossa, fulano está numa situação difícil. Enquanto eu percebo todo um agrupamento envolvido no mesmo ambiente, e falo assim, nossa, quem sou eu? Um dia eu vou chegar ali também, vou poder ajudar. Percebe? Então, diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. É mais ou menos assim, te vi lá no centro da cidade em meio aos travestis, em meio às prostitutas, em meio aos roubadores, em meio aos homens de má índole, né? Aí você poderia pensar assim, olha que interessante que você me viu, mas deixa eu voltar para o grupo que eu frequento. E com a paz, consciência tranquila, porque aquele companheiro não teve visão suficiente para perceber que junto com aquela toda turma que ele condena e julga, você estava com outro agrupamento de outros 10 que são pessoas envolvidas no bem. Para você, você não anda junto daqueles, você os favorece. Para você, o seu agrupamento é escolhido a dedo de pessoas que você acredita que atuam no bem. Percebe? Então é isso que você tem que estar atento. Qual o seu interesse? Qual a sua busca íntima? Da mesma forma que eu te digo que você pode estar com pessoas, doutores da lei, na época de Jesus eram muito vistos e percebidos, sabiam a lei de cor e salteado, e Jesus falava assim, raça de víboras, era um coletivo. Não pede para mim com vocês, não, que eu não vou. Embora você visse esse mestre na casa de Levi, Mateus, que era publicano, considerado homem pecador, ceando, falando, eu não vim para os sãos, mas vim para os que precisam de médico. Vai depender do que você sente, da sua ação. É o que Jesus me ensinando aí. Tranquilo? Mais claro agora? Então diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Você vai ouvir isso muito na vida, como eu também vou ouvir, como todos nós vamos ouvir. Nós temos que fazer uma análise clara, rápida, de que eu estava fazendo ali. Que objetivo? Com qual objetivo? Talvez a fala solta, às vezes nem é para você, você vai gelar e vai corar. Você vai pensar assim, não me pegaram. Entendeu? Concorda? Né? Como você pode chegar e falar assim, será que é comigo? Você está no meio de um ambiente desse, procurando assim, orientar as pessoas, ajudar. Sem dúvida. Ciente dos riscos, né, irmão? Ciente dos riscos e da capacidade que você tem de entrar e de sair. Porque Jesus entra no processo de semeadura em Jericó, e é muito legal que na passagem de chefe dos publicanos, como é que ele chamava lá? Subiu no sicômoro? Me ajudem aí. Zaqueu. Cabeça ruim que eu estou. Zaqueu. Na passagem de Zaqueu fala assim, e foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, acompanhou uma grande multidão. Olha que interessante isso. Jesus entra e sai de Jericó e você não sabe o que ele fez lá. O legal é que ele entra e sai. O Toninho entra em Jericó e fica preso lá. Se fosse o Toninho foi para Jericó. E aí? Acabou a expressão, porque está lá até hoje. Tem que alguém ir lá buscar. Se Jesus não entra lá com os discípulos e sai, o Toninho, enquanto multidão, não consegue sair atrás, porque lá diz, e foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos. Então, como é que o discípulo acompanha o mestre? Acompanhou uma grande multidão. A multidão só sai de Jericó porque estava acompanhando Jesus. E que ele é exemplo, e que ele tem autoridade. Ele é guia e modelo para a humanidade. Percebe? Nós entramos nesses ambientes e corremos risco. Quer ver um caso interessante? O Chico foi advertido de uma necessidade que ele teve de atuar no bem junto a algumas irmãs prostitutas.
Não teve um negócio assim? Aí que Emmanuel fala para ele, Chico, o problema disso aí não é você entrar nessa atividade, você conseguir sair depois. Não tem? Uma fala mais ou menos assim? Tem risco, filho, cuidado, né? Ou seja, convidando o companheiro a ficar atento, porque tem atividade do envolvimento tal que está arriscado. Você, com todas as mazelas que você ainda carrega, você não está ainda produzindo nessa sementeira a 100, você está produzindo a 30. O resto da semente está se perdendo ali. Então você não está num patamar X. Você não está lá no descanso do 7º dia, no sábado, onde você produz como se estivesse de férias. Você está na segunda-feira, você está na quarta, você está aprendendo ainda. Você não está nem gerando fruto. Percebe? Então tem que tomar cuidado, tem que ir com cautela. Vários níveis, vários ciclos, várias possibilidades. Tem gente aqui levando para esse lado do aprendizado que está na segunda-feira. Está dando os primeiros passos, está ouvindo a primeira vez, está até confuso aqui. Tem gente aqui que já está na sexta-feira, tem gente que está no 7º dia. Nossa, eu já consigo fazer isso. Percebe? Então são níveis distintos de processo, de pegar a semente e trabalhar com ela. Não é fácil, mas é assim que vai funcionar. É assim que vem funcionando. Está atento ao sentimento. Jesus vem ensinando. Você está plantando, tá. Você está até colhendo, tá. Mas o que você sente no plantio? O que você sente na colheita? Que também é um outro processo. Pois não, irmão? Mas na passagem, quando você disse que ele sai com os discípulos e veio mais gente, acompanha a grande multidão. Então ele convenceu, ele transformou essas pessoas. Exemplifica isso, mostrando, às vezes por imantação, por irradiação, ou pela fala, ou pela palavra, ou pela iluminação do conhecimento, ele consegue esse processo. Olha o que ele fez com a humanidade. Ele não foi o primeiro que pisou aqui desse nível? Ele é o primeiro. Pedro, um dia, quando questionado, não falou: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não reconheceu que ele era o Filho de Deus vivo entre nós? Não foi o primeiro? É. Hoje mais alguém reconhece que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo? Olha como é que a coisa está tomando um rumo interessante. O momento vai chegar que nós vamos estar vivendo numa linha que em nome dele, estaremos agindo de forma mais calculada, pensada no bem, num sentimento mais enobrecido. Na hora de lançar a semente complicada, você já bate o olho e fala: não, essa semente aqui está podre, eu não posso lançar, porque senão vou ser convidado a colher amanhã. Não tem como você plantar melancia e colher abacaxi, gente. Funciona assim. Plantou melancia, vai colher melancia. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. E assim por diante. Temos que estar atentos às sementes que lançamos, ao que irradiamos, porque é natural que flua, né, em benefício ou em detrimento às sementes lançadas. Não tem como ser diferente. Se você age no mal, né, naturalmente aquilo vai crescer e vai fluir. Nessa passagem do joio e do trigo, deixai crescer ambos. O joio também cresce. O joio cresce. Nos dias de hoje, vocês percebem já claramente o que é joio na sociedade e o que é trigo? Não dá para perceber? Mas só é identificado o joio quando o trigo cresce. Senão você não identifica. Tem coisas que foram lançadas no coração de vocês que você até achava que era trigo. Volto a dizer. Hoje você percebe que é joio. Por quê? Porque o trigo cresceu. Você levava a vida assim: vai me pagar, eu sou justiceiro mesmo, entendeu? Perto de mim ninguém faz isso não. Você acha que você é um cara, né? Lá, André Luiz, no umbral, não tinham aqueles que usavam um aparelhinho lá para ferir os espíritos? Lembra? Aqueles julgadores lá, que em nome de Deus condenavam aqueles espíritos ali. Eles eram bons, gente, mas não estavam agindo em nome de Deus? Com justiça? Estavam sendo injustos? Não. Eles estavam usando a mazela que o outro tinha no coração e condenavam, porque se não tivesse mazela, não era condenável. Por isso que existe a reencarnação. Sem dúvida. Mas perceberam a importância que é isso? Porque André Luiz tremeu lá. André Luiz ficou assim, comentou dele: mas agora está vindo para cá. Perceberam o quanto que isso é sério? Dependendo do
cara, peguei mais um aqui, ó. Está condenado aqui, ó. Iria julgar igual estava julgando vários lá. São companheiros, vivendo em regiões umbralinas, exilados de outras pairadas, e que ali era juiz na capela. E que ainda envolvido com orgulho, com vaidade, presunção, desencarna no ordem que quer coordenar em algum lugar, estava coordenando lá nos umbrais. O negócio é sério. Tem muita gente aqui que é excelente juiz no dia a dia aí, e atua aí, e que na hora que assusta está lá, continua mandando lá. Não consegue sair daquelas regiões. Percebe? Enquanto tem pessoas que vivem de forma meio serena. Você vai procurá-las no plano espiritual, você não vai encontrar. Porque vão estar em níveis inimagináveis. A mãe de André Luiz estava na mesma faixa vibratória de nosso lar. André Luiz, para encontrá-la, teve que aguardar lá anos no umbral, 8 anos no umbral, recebia a visita dela. Ele não percebia, não tinha padrão vibratório de perceber. Mas foi colher a alegria da visita enquanto mãe, dias depois que ele estava lá, né, recolhido. Em sonho, né? Em sonho. Em sonho, no outro caso. Mas num primeiro momento ele recebe a visita e tem a notícia dela de que ali não era mãe e filho, não eram o quê? Irmãos. Oh, meu amigo. Eu fui sua mãe lá, aqui nós somos. Né? Agora, aliás, deixou ir, porque eu estou cheio de atividade lá. E ó, não fica ali bajulando o cara, não. Quando o coração aperta muito, ele sonha no plano espiritual, o perispírito dele fica lá descansando, e ele, num outro corpo espiritual mais sutil, vai encontrá-la. Lembra que é como se estivesse num barco, nas áreas ali, e vai perceber a companheira num outro nível psíquico. Pegaram lá uma companheira que estava lá num tal de um 7º céu lá, foram olhar o que ela fazia na face da terra, era mãe de 6 filhos lá no interior, levava os meninos para poder estudar a pé. O que você fez? Aquilo é um anjo? Não, foi mãe. A simplicidade do amor, da pureza, que a tolerância, a alegria de ensinar pode proporcionar. Nós estamos procurando muita coisa sem necessidade. Talvez se levarmos a efeito as possibilidades que o Pai nos ofereceu na atualidade, fizermos com um sentimento enobrecido, talvez nos surpreenda a condição quando chegarmos nos planos espirituais. Pensem nisso. Alguma outra pergunta, opinião? Comentário? Muito complicado, gente? Não? Então, nós estamos percebendo. Existe semente, e existe a ceifa, que essa aí vocês podem ter certeza que essa é compulsória. Tem que estar colhendo. Não tem jeito. Tá? Nós temos aqui quanto? O relógio está certo? 5 para as 9? É? O tempo passa rápido. Gente, passa rápido. Temos alguns minutinhos ali. Alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Podemos? Tranquilo? Então nós vamos percebendo as possibilidades das colheitas que nos convidam na atualidade. Geralmente elas são fruto daquilo que realmente semeamos. Temos que estar atentos a isso aí. O fulano fala assim, eu tenho muita dificuldade porque na minha vida é impressionante. Não tem ninguém que me ama. Não é assim? Já ouviram essa fala? Né? Não tem ninguém que me ama, não sei o que eu fiz. Né? Aí eu pergunto para vocês, amar é plantar ou é colher? Hã? Principalmente. Não. Amar é plantar ou colher? Vamos fazer diferente. Ser amado. Quem que se sente amado, né? Ser amado é colher ou é plantar? É colher? É colher. Ser amado é colher, é ceifar, é trazer para a intimidade possibilidades de recursos que foram semeados lá atrás. Se ser amado é colher, é sinal que amar é o quê? Semear. Tem gente aí que está querendo colher antes de plantar. Né? O tempo. Semente cresce. Espiga, grão maduro. Né? Você planta que é rápido demais. Você quer, E o seu plantar é relativo, né? Porque ser amado, na realidade,
passa por uma linha diferente das linhas do interesse real como a conhecemos. Somos todos amados por Deus? Somos. Né? E não precisamos ensaiar esse processo. Eu vou começar a amar hoje porque eu quero ser amado amanhã? Não. Existe nas entrelinhas a alegria no processo de amar de colheita quase que imediata, pela satisfação. Só que é um amar diferente. É um amar que foge das linhas que conhecemos. Porque o nosso amor, ele é um amor ainda extremamente calculado. Mas você está fazendo isso comigo, te amando como eu te amei. Não é assim? Você não quer um resultado em relação àquilo que você investiu? Você não amou por amar. Você investiu esperando receber alguma coisa em troca. Né? Eu amo fulana. Aquilo para mim é tudo. Até o dia que ela vira para você e fala, conheci um rapaz dos olhos verdes ali. Né? Seu amor vira o quê? Vira ódio, né? Que amor é esse que virou ódio? Alguma coisa está errada. Então Jesus, quando ele fala do amor, ele sublima também. Ele fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Acabou por aí? Não. O que mais que ele fala? Como? Assim, ponto e vírgula. Assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Gente, não é para amar como a gente gosta de amar, não. É amar como Ele nos amou, sem cobrar nada em troca. Amar por amar, sentindo o nosso nível de imperfeição, ciente das nossas dificuldades, com tolerância no máximo grau. É diferente. Será que eu consigo amar o próximo, quem está junto de mim, já percebendo todas as dificuldades que aquele irmão está, e que ele está no processo evolutivo caminhando para Deus, e que necessita da minha ajuda, do meu auxílio? Então, se ser amado é colher, vamos começar a plantar, mas com sementes sadias. As nossas sementes que lançamos calculadas, elas podem estar, às vezes, um pouco adoecidas, com sentimentos complicados. Viu? Pensem nisso. Eu vou agradecer demais a paciência de vocês. Em novas oportunidades estaremos aí. Tranquilo? Obrigado. Viu? Nós que agradecemos ao Toninho por essa aula que nós tivemos com o seu conhecimento, nos trazendo momentos para reflexão das nossas atitudes. E eu gostaria de ler agora uma mensagem, a Páscoa à luz da doutrina espírita, que essa mensagem eu peguei há muito tempo atrás, buscando na internet um outro assunto, e acabei de encontro essa mensagem, já faz alguns anos atrás, e eu gosto de passá-la nessa época para reflexão. É de Daniele Rabelo essa mensagem. Segundo a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, não há nenhuma espécie de culto a simbologias ou ritos. Por outro lado, para as sociedades, em grande parte marcadas na história pela vida de Cristo, o modus de vida se dá anualmente pelo calendário cristão, que demarca momentos de reflexão e pausa para amar ao próximo, como o Natal e a Páscoa. Para a doutrina espírita, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações. É neste sentido, então, que se dá a compreensão de Páscoa, a busca pela reforma íntima, burilando o lado do homem velho que há dentro de cada um, para renascer um homem novo.
O sentido de renovação da Páscoa para os cristãos espíritas se concretiza na renovação de si mesmo, na melhora íntima e evolução espiritual, sendo esta a única forma de transformação das relações humanas e da vivência mundana, levando-nos a atingir a verdadeira felicidade. Através da lei divina da evolução, a qual todos estamos fadados a seguir. Os símbolos do coelho, dos ovinhos de Páscoa, o vinho, o peixe, são, à luz da doutrina, apenas formas concretas e materializadas encontradas pelo homem para representar o seu desejo de vida, de renovação, de resignação e fé em Deus, nosso Pai, e Cristo, nosso irmão, modelo e mestre. No entanto, se essa foi uma forma que a humanidade encontrou de fazer uma pausa para a reflexão acerca da moral de Jesus e de amar aos seus semelhantes, pois que todos os dias possam ser de Páscoa e todas as religiões a preguem com a santidade que o seu verdadeiro significado merece. E, sobretudo, que todo indivíduo, filho de Deus que é, possa corresponder às oportunidades da reencarnação e de cada dia que lhe é concedido para transformar-se num homem novo, buscando compreender e seguir a moral cristã que nos foi ensinada pessoalmente pelo nosso irmão maior, concretizando a sua lei de amor. Que dessa forma todos possam receber nesta época, como em todas as outras, muita luz e muita paz de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial.